Pois é, policiais e bombeiros se reuniram hoje em Belo Horizonte para protestar. Os manifestantes se reuniram na Praça 7, que fica no centro da cidade, com cartazes, foguetes e gritos. Os agentes de segurança pública reuniram uma multidão. O trânsito ficou lento durante o ato. Os manifestantes seguiram a pé até a Praça da Assembleia. A categoria pede o cumprimento de um acordo de 2019 que prevê reajuste escalonado do salário em 41% até este ano. Mas, segundo os organizadores, até o momento apenas 13% do total foi efetivado. Pois essas imagens chamaram muita atenção, repercutiram em todo o país durante o dia. Para falar um pouquinho sobre isso, vamos lá para Belo Horizonte. Quero chamar agora a jornalista Laura Marques. Olá, Laura, uma boa noite para você. Olha, realmente foi uma manifestação muito volumosa em relação à participação dos agentes de segurança pública. Muitos ônibus também saíram do interior para a capital. Ô, Laura, e parece que há indicativo de greve da categoria, é isso mesmo? Conta pra gente. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, depois dessa manifestação que reuniu muitos servidores da Segurança Pública do Estado aqui em Belo Horizonte, a categoria aprovou sim greve e paralisação para os próximos dias. De acordo com a categoria, enquanto o governador Romeu Zema não enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa prevendo uma recomposição salarial de 24% para os servidores da segurança pública, eles vão manter essa paralisação nos próximos dias. Essa foi a decisão, então, da categoria numa assembleia que aconteceu no final dessa manifestação toda. O protesto, Elias, começou por volta de 8 horas da manhã na Praça da Estação, hipercentro daqui de Belo Horizonte, fechou a Avenida dos Andradas, depois os manifestantes seguiram pela Avenida Amazonas, foram até a Praça 7, seguiram até a Praça Raul Soares, também pela Amazonas, depois pela Avenida Olegário Maciel, até chegar à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Lá, inclusive, os servidores da segurança pública deixaram um manifesto para o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, do PV, dizendo que eles são contrários ao projeto de lei que prevê o regime de recuperação fiscal para o estado de Minas Gerais. O governo de Minas ainda não se manifestou sobre essa greve que foi aprovada pelos servidores da segurança pública, mas o estado mais cedo já comentou essa manifestação, dizendo que essa recomposição salarial que os servidores da segurança pública querem só será possível caso o regime de recuperação fiscal seja aprovado. O que é isso? É um projeto de lei que foi enviado pelo governo do estado para dividir uma dívida que o estado tem com a União, uma dívida bilionária, são mais de 100 bilhões de reais que o estado deve para o governo federal e que aí, por meio desse projeto de lei, Minas Gerais conseguiria aderir a esse regime de recuperação fiscal, mas esse regime prevê uma série de medidas para que as contas de Minas Gerais sejam acertadas de forma que essa dívida possa ser parcelada com o governo federal. E uma das necessidades que esse projeto de lei de recuperação fiscal prevê é exatamente o congelamento de salários dos servidores estaduais por um período. E os servidores da segurança pública já avisaram que não querem a aprovação do regime de recuperação fiscal exatamente por isso. Essa queda de braço, então, Elias, ainda não tem nenhuma solução no horizonte. Os profissionais da segurança pública puxam a corda de um lado, dizendo que querem esse reajuste de 24%, que está faltando, né? Houve uma promessa do governador Romeu Zema lá em 2019, em que ele disse que concederia um reajuste de 41% para os servidores da segurança pública. Os servidores, então, concordaram, né, aceitaram essa proposta, inclusive porque de 2015 até 2019, essa teria sido a perda inflacionária pela qual os servidores passaram ao longo desses anos todos. E aí, exatamente por isso, o governo de Minas prometeu que daria esse reajuste lá em 2019. Esse projeto de lei, com 41% de reajuste, chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas quando aprovado, depois de aprovado pelos deputados estaduais, o próprio governador Romeu Zema foi lá e retirou uma parte desse reajuste que seria concedido e acabou dando apenas 13% de recomposição salarial lá no ano de 2020.
Agora, com as eleições se aproximando, Elias, servidores da segurança pública estão pressionando para que o governador Romeu Zema conceda esse restante do reajuste que, digamos assim, ficou faltando daquela promessa que foi feita no ano de 2019. E claro, a gente está falando de uma paralisação de servidores da segurança pública que começa exatamente na semana anterior ao período de carnaval. As festas estão suspensas na grande maioria dos municípios de Minas, mas há eventos privados, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que estão previstos sim para acontecer. E a segurança pública é muito importante nesse momento, que a gente sabe da aglomeração de pessoas, do grande movimento que acontece nesse período do ano. E exatamente agora, uma greve dos servidores da segurança pública. Elias. Pois é, Laura, nós vamos continuar aí acompanhando toda essa situação. Lembrando também que são profissionais que não podem, né, por lei, fazer algum tipo de greve, mas a gente quer sim que esse acordo seja também respondido, né, através do governo do estado. Com certeza, tudo aquilo que é conversado é entendido, principalmente se foi acordado lá atrás um escalonamento desses aumentos. A gente espera realmente aí que o governador, né, e outros tipos de agentes que estão envolvidos durante essas conversas consigam aí chegar a uma conclusão. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.